CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. O que acontece, né? Já tem inclusive estudos que dizem que o celular hoje ele é mais infectado, mais sujo até que muitas vezes o chão, né, de um banheiro até, né? Então, ou seja, por quê? Porque você coloca o celular em cima da mesa, no bolso, várias pessoas pegam, você está sob o contato do seu rosto, tem a gordura corporal que fica impregnado na tela também. Isso acaba até servindo, né, ou pode servir, no caso do celular, como um vetor de propagação de vírus, inclusive o coronavírus nesse caso aqui. A gente tem vários outros dispositivos, como você comentou, o tablet, o teclado, o mouse, né? O mouse também, que todo mundo toca, né? Pega no mouse também. Então, ou seja, a gente precisa higienizar corretamente esses dispositivos. Começando, né, pelo celular, né? E aí a gente tem uma diferenciação. O celular, a gente pode higienizar usando uma solução de água e um pouco de detergente, mas não muito detergente, não a princípio ou com a necessidade de fazer a espuma. É simplesmente um pouco de detergente, um pouco de água, pega um pano, né, pode ser uma flanela, pode ser aquele paninho que a gente usa para limpar o óculos, por exemplo, umedece levemente o pano e aí você pode fazer uma higienização pela parte da tela e pela parte da carcaça do celular. Observar para não deixar cair líquido, por exemplo, nos contatos, entrada USB, microfone, né, alto-falante, porque alguns aparelhos não são imunes à entrada de água e isso pode prejudicar o funcionamento do aparelho. Mas, de maneira geral, eu posso higienizar os celulares assim. A Apple lançou essa semana, exatamente por causa até dessa movimentação mundial para impedir a propagação do coronavírus, lançou uma nota oficial dizendo que para os aparelhos da Apple, hoje a gente pode usar álcool 70%. Eu posso pegar o álcool que a gente usa para higienizar as mãos, para também fazer a higienização do celular da Apple especificamente. Android, como tem vários fabricantes, cada fabricante adota um material diferente na carcaça, a indicação é água e um pouco de detergente nesse caso. Então desliga o celular ou o tablet. Tem que desligar? Né? Desliga o aparelho. Boa dica, hein? Eu nunca desliguei. Porque se acontecer alguma coisa de cair alguma água, você não acaba não queimando o aparelho. Então desliga o celular, faz a higienização, espera, né? Como tem pouca água, é úmido, vai secar rapidamente, aí você pode ligar novamente o aparelho nessa situação. No caso de mouse, o trabalho é o mesmo. A água, um pouco de detergente e o pano externo para isso. Não pode álcool? Não, no mouse normalmente não, porque é feito de peça plástica, não. No caso de teclado também, não deve-se usar álcool, porque pode tirar as letras, remover as letras das teclas. Mas você pode usar também um pano umedecido. E aí, para o caso do teclado, a sugestão é que você use, tem alguns aspiradores de pó muito pequenos, próprios para teclado, ou então umas latas que vêm com ar comprimido, que você pode usar para soprar e tirar, né, aquela impureza que tem por baixo das teclas também. É uma outra alternativa que pode ser feita em relação a isso também, né? Gente, vocês podem mandar para cá suas dúvidas, viu? Equipamentos que têm pilha também não podem receber água. Não podem. Então, na verdade, por isso que se desliga, né, o aparelho, né? Você, no caso, por exemplo, de controle remoto também, não deve usar álcool porque você pode, o álcool, remover aquelas marcações que você tem no controle remoto. Então usa, por exemplo, um pano levemente úmido para você retirar aquela superfície, a gordura que fica das mãos, que acaba você tocando no controle remoto, fica aquela marca de dedo, de gordura na mão também. Então, olha só, o ouvinte Gledson, lembrando dos fones de ouvido, dos headphones. Também, é bem lembrado, né, Gledson. A mesma coisa também, porque é um dispositivo que também fica em contato com a gente, né, e pode propagar também vírus. Gente, então olha, para iPhone, a própria fabricante já autorizou o álcool 70. Tem a declaração oficial da Apple essa semana falando exatamente sobre o álcool 70. Já os demais, Gilberto está sugerindo que a gente não faça uso do álcool, mas pode ser uma solução de água e detergente. Pouco detergente, não precisa fazer espuma, não é fazer espuma, é só para dissolver a gordura corporal do rosto, quem está em contato com o celular ou da mão também. Isso. Tem um ouvinte me perguntando sobre o álcool isopropílico. Álcool isopropílico é um álcool bem mais puro do que o álcool 70%, né? Eu recomendaria usar o 70%. O álcool isopropílico pode reagir com algumas partes plásticas e também fazer algum tipo de dano no aparelho, para isso.
Então, vamos ficar no 70. Isso aí. Não é isso? Exatamente. Bom, então assim, tomar cuidado, né? Porque esses aparelhos podem, né, ter ou ser fonte de um vetor de infecção também, não só para o coronavírus, mas para outros vírus também, né? Nesse caso. Exatamente. Ó, já chegam dúvidas sobre outros assuntos. Vamos a lá. gente também tem alguns destaques que já marcam a semana, né? A gente não encerrou a semana ainda. Exatamente. Que história é essa de um carro elétrico que pode caber no bolso? A Citroën lançou no mercado europeu um carro elétrico compacto que você aluga basicamente, né, por um valor muito pequeno, em torno de 50 euros, você aluga o carro, né, e você fica com o carro nessa situação. O carro é pequeno, né, custa bastante barato, e aí você pode fazer uma viagem, por exemplo, com ele. Ele tem uma carga de até 70 km, então é um carro para a cidade, né, uso na cidade especificamente, e ele pode ser alugado numa mensalidade, na verdade, de $22. Então, ou seja, é muito barato, e a ideia é que você substitua o seu carro por esse carro que a Citroën está lançando na Europa, né, que pode ser utilizado não no caso de compra, mas no caso de aluguel, de $22 por mês, né? Muito barato para você rodar na cidade. Ele é um carro totalmente elétrico, um carro pequenininho para 2 pessoas, bem interessante. Uma forma diferente de pensar, né, a mobilidade nas cidades para isso, né, nesse caso. Muito bom, hein? Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que uma família clonou o seu animal de estimação. Ele tinha um cachorro, né? Um cachorro que era da família, já tinha bastante tempo, estava doente, ele faleceu e eles gastaram $50 mil para fazer um clone, né? Geneticamente clonado, esse cachorro. E segundo a família lá, o cachorro que nasceu, né, o clone, na verdade, tem até alguns hábitos ou tem alguns comportamentos que eram do animal anterior, que infelizmente faleceu por causa de doenças nesse caso. Então, uma notícia que me chamou bastante atenção nesse caso. E uma outra notícia que me chamou atenção também, a gente já falou aqui várias vezes de um vírus de ransomware, que criptografa os dados dos computadores e pede um Bitcoin como resgate. Pois agora, uma nova versão desse vírus estão pedindo não mais Bitcoin como resgate. Eles infectam computadores de mulheres e pedem nudes. Meu Deus! Como pagamento para ter de volta a senha dos arquivos criptografados, né? Então agora o resgate é outro, não é mais Bitcoin. E aí essa ameaça só continua. Exatamente. Se propaga, né? Exatamente. Então, nesse caso de vírus de ransomware, a alternativa mais segura para você não ser infectado por essa situação é backup. Tendo backup, você apaga o que está no disco, criptografado, volta o backup, está tudo bem. Não precisa pagar nada para isso. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer esse backup? Então, na verdade, aí depende do seu uso. Podia ter um botãozinho automático ali que fizesse isso pra gente, né? Tem alguns aplicativos que fazem isso. Você coloca um HD externo, ele faz um backup automático nessa questão. A gente até comentou de uma aqui já no CBN Tecnologia chamado Always Sync, né? Esse aplicativo que faz um backup para um HD externo, né? Nesse caso aqui. Na verdade, depende do tipo de frequência que você altera os seus arquivos, pode ser necessário que você faça um backup diário ou faça um backup semanal, e aí depende muito do grau de alteração que você tem em relação aos aplicativos, programas e tudo mais, nesse caso aqui, né? Nessa situação. Ó, tem um ouvinte aqui muito legal, Gerson, e uma coisa que todo mundo já comprou alguma vez na vida, é aqueles produtozinhos, chamam de solução para limpeza Isso, exatamente. de computadores, né? Limpeza de tela de TV, de celular. É bom, não é bom? É bom. Eles comprando num local, né, confiável, de uma marca confiável, é bom, você pode usar também. Ele é uma solução própria exatamente para você limpar telas de celular, tablets e televisões também, né? Ou monitores e televisões também, para isso. Né? Bom, mais uma. Vamos lá. A Terezinha. Limpar o smartphone. A gente já respondeu, mas vamos reforçar. Mais uma perguntando sobre o álcool isopropílico. Então, na verdade, a sugestão é não usar, porque é o álcool mais puro, né? E ele pode reagir com alguma peça plástica, né, do celular. A sugestão é que você use álcool, se for Apple, álcool 70%, se for Android, usar uma solução de água e uma pequena quantidade de detergente para isso também, né?
Bom, vou para as dúvidas aqui que surgem. Tá bom. O último destaque... o resgate. Não, falamos do resgate. Falamos do resgate. Vamos falar de uma última dúvida também, que até, na verdade, uma notícia para quem tem empresas, está pensando em fazer um projeto inovador, ou quem tem um spin-off, ou seja, uma empresa que você gerou um negócio novo a partir dessa empresa. Pois a FAPES está com um edital aberto, um valor de R$10 milhões, que pode financiar, né? Ou seja, na verdade é um dinheiro a fundo perdido para os projetos, para incentivar e motivar os projetos de inovação, tanto de empresas quanto de spin-offs, de até R$300 mil por projeto. Então, ou seja, o edital vai ficar aberto até o dia 31 de março agora. Tem alguns projetos já que foram submetidos, e aí muitas empresas, muitas vezes não entram nesses projetos por esse edital, porque não tem conhecimento ou tem dúvidas sobre como fazer esse projeto para submeter e talvez receber esse aporte da FAPES. Pois o FindesLab está fazendo um apoio às empresas, então quem tiver interesse nesse tipo de projeto, pode procurar inclusive a FindesLab, que eles têm uma equipe que pode apoiá-los a desenvolver, escrever o projeto para, quem sabe, receber esse dinheiro. É um dinheiro bastante significativo, acredito, para projetos, quem está pensando em inovar, fazer projetos relativos à inovação, e pode ajudar bastante os empresários locais na questão de aumentar ou de melhorar a inovação nas suas empresas. Muito legal, viu, gente? Bom, bom lá, o Adib, ele tem um Xiaomi Mi 9 e ele perdeu os contatos. Existe algum aplicativo que garante a recuperação da agenda? Adib, infelizmente, assim, no celular não tem como você recuperar os contatos. Agora, provavelmente, quando você fez a ativação do seu aparelho, você colocou um e-mail do Gmail, né, como o e-mail principal desse aparelho. E os seus contatos que estavam gravados no celular foram replicados e sincronizados com essa conta do Gmail. Então, ou seja, essa conta do Gmail que está na internet provavelmente tem os seus contatos, a não ser que você tenha apagado. Aí, se apagou do celular, apaga também no sentido da nuvem, né, do que estava armazenado na nuvem. Mas se você simplesmente foi um defeito do aparelho que sumiu os contatos locais, provavelmente esses contatos estão armazenados, né, como uma cópia junto da sua conta do Gmail que você criou inicialmente quando ativou o celular. Olha esse problema da Jane. Vamos lá. Ela tem um Samsung Galaxy J2 que é Android. Ela fez um retorno ao modo de fábrica. Segui todos os procedimentos padrões para isso, conta a nossa ouvinte. Tudo deu ok, exceto as fotos. Todas elas, inclusive a do perfil do WhatsApp, elas ficaram semelhantes à visão que se tem ao colocar um filme fotográfico contra a luz. É como se ela só enxergasse o contorno. O que aconteceu no caminho? Então, bom, isso aí parece, né, que foi uma falha na gravação das fotos locais. Se você tinha um backup dessas fotos, na verdade, quando você retornou para a configuração de fábrica, as fotos devem ter sido apagadas. Ela já devia ter feito o backup. Exatamente, antes. Né? As fotos foram todas apagadas do celular, porque como no retorno à configuração de fábrica, todos os dados internos do aparelho são removidos e o aparelho ele fica como se tivesse retirado da caixa imediatamente. Então, se você fez o backup dessas fotos, retornar o backup dessas fotos localmente. Se as fotos não foram feitas backup delas, dificilmente você vai conseguir recuperar nesse momento, porque como eu falei, quando você volta para a configuração de fábrica, apaga tudo que estava no aparelho, para isso, né? Entendo. Bom, eu imagino então que para ela, quando ela chegou no modo fábrica, ela fez tudo corretamente. A gente já pede aí a Jane para ela responder. Ela fez o backup. Exatamente. O ideal, o recomendado quando você vai fazer uma recuperação para configuração de fábrica do celular, que você faça backup de todos os dados, fotos, vídeos, documentos que tenha no seu smartphone. O Diego está dizendo o seguinte, Gilberto, no caso de um backup no HD externo, se um vírus atingir o meu computador, como é que eu vou ter certeza de que esse vírus também não vai para o backup? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque o Diego, né? Isso.
E por quê, Diego? Quando o vírus infecta o seu computador, se você tem um HD externo plugado nesse momento no seu computador, o vírus vai infectar e vai criptografar os dados do HD principal, do notebook, do seu computador e também do HD externo. Então, por isso que, na verdade, a sugestão de backup é que você não tenha um único HD. Você tem pelo menos 2 HDs, você faz um revezamento. Um dia você faz backup no HD, outro dia você faz backup no outro HD. Caso você, durante o backup, o vírus infecte a máquina, criptografe o seu HD principal e o HD que está conectado nesse momento no computador, você tem um outro HD que não está conectado no computador e, nesse caso, os dados do outro HD estão preservados sem problema nenhum. É difícil, né? Porque... E a gente pode botar, inclusive, entrar vírus num HD externo, aquele que a gente só usa, assim, eventualmente para fazer backup? Também pode. Na verdade, porque o vírus ele pode infectar o HD, né, e os arquivos que estão lá. Ou seja, na parte de backup, a gente sempre fala assim, que quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Então, ou seja, e lembrando que HD externo, normalmente os HDs mais comuns hoje são HDs ainda mecânicos, podem apresentar problemas sem aviso prévio. Então você pode, por exemplo, usei um HD hoje, funcionou perfeitamente bem. Tirei do meu computador, guardei lá no meu armário. No dia seguinte, eu tirei o HD, coloquei no computador, ele não funcionou mais, porque ele é um equipamento mecânico, ele pode apresentar problemas sem nenhum tipo de aviso prévio. Alguns até dão um aviso, fazem um barulho diferente, começa a ficar um pouco mais lento, e aí já estão sinalizando que vai dar problema. Mas alguns simplesmente morrem sem nenhum tipo de aviso prévio. Bom, a ouvinte confirmando que ela fez backup sim, mas o que é estranho é que ela falou que até no WhatsApp as fotos ficaram ruins. Acabou com a nitidez. É estranho, exatamente. Quando fica sem nitidez, é que as fotos não estão armazenadas no seu aparelho. Então, o que acontece é que, no caso do WhatsApp especificamente, quando fica só aquele borrão, fica espaço da foto e um borrão, é porque a foto original, a foto não está mais no aparelho. Então, o WhatsApp sabe que ali tinha uma foto, mas ele não sabe dizer exatamente qual era a foto que estava ali. Se você voltar o backup, as fotos, né, o backup do WhatsApp ou das fotos do WhatsApp, isso vai resolver. Bom, gente, essas são as dicas do Gilberto para esta quarta-feira. A gente está aqui ao vivo no CBN Tecnologia. Eu comecei o programa falando de coronavírus e a dica de hoje, daqui a pouquinho, né? Se você ligou o rádio do carro agora, lá no nosso site e também em todas as plataformas de podcast, você vai saber como proceder corretamente para a limpeza de eletrônicos, isso por aí. Conta, né? Não só do coronavírus, mas de qualquer outros vírus. Exatamente. E impurezas que possam existir. Eu já ia finalizar aqui, mas chegou mais uma, é do Hernandes. E ele fala do backup do Google, se você acha que é seguro. Então, backup do Google... Ele faz uso do automático. Então... É isso? No backup do Google de e-mails, de agenda, de compromisso, de agenda de contatos e fotos, vamos chamar assim, é seguro dentro que você não vai perder, na verdade, porque lá no Google ele vai cuidar do backup das suas fotos e documentos e tudo mais. Se você pensa na questão de privacidade, eu tenho algumas dúvidas, porque aí você não sabe exatamente quem vai ter acesso ao seus dados que estão lá. Mas em relação ao backup em si, é seguro sim. Dificilmente vai ser perdido os dados que estão armazenados no Facebook, no Google lá. Obrigada, viu, Gilberto? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Olha, a Sara que está mandando de presente para o Gilberto, a nossa ouvinte, a foto de não é nem smartphone, gente, isso é um telefone celular, tá? Isso. É anterior às novas funções Exatamente. do smartphone. Eu vi a foto, é um celular da Gradiente, inclusive tem uma história legal rapidinho sobre... Parece um telefone sem fio, não parece? Isso, parece, mas é um telefone da Gradiente. E aí, é interessante que a Gradiente, ela tinha no Brasil o registro do nome iPhone. E entrou numa briga judicial com a Apple, depois eles entraram num acordo, mas... No Brasil, a Apple ficou um tempo sem poder usar o nome iPhone, porque o iPhone, né, era uma marca registrada da Gradiente. Olha! Isso tem bastante tempo atrás, mas é uma história, né? Faz parte das histórias da tecnologia aqui no Brasil. Olha só, a gente subiu para a rede social, tá na rede social então, o telefone da Gradiente, que era iPhone, algumas décadas. Não era o nosso iPhone novo, mas era chamado de iPhone também. Isso aí, o telefone que a nossa ouvinte achou na gaveta do escritório dela. Muito interessante.